Boa noite. Eu queria dar uma boa noite para todos que estão assistindo e que vão assistir durante a semana, porque os vídeos ficam aí para vocês passarem para os seus vizinhos, para os seus parentes. E nessa noite nós vamos adorar o Senhor, agradecendo porque Ele é Deus, porque Ele nos amou e nos ama e vai continuar amando, porque a palavra dele não muda, é imutável. E se Ele fala que nos ama, Ele nos ama até o final, que é eterno e nunca tem fim. E nós vamos começar esse culto. E eu queria pedir a vocês que se vocês estiverem indo na agitação ainda dentro de casa, para um pouquinho, pega a Bíblia, começa a organizar aí o culto aí na sua casa. E nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui me dando vida nesse dia. E eu te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo sustento, pela saúde, pela família, pelos amigos, tudo que o Senhor dá e que o Senhor é. O Senhor cuida da gente com tanto amor e tanto carinho, tanto zelo. O Senhor nos dá tanta coisa que na simplicidade a gente vê. Se a gente parar, se a gente respirar, a gente vê a Tua grandeza em todas as coisas. E é por isso que eu sou grata a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Todos que estão na casa agora, Senhor, prestando culto a Ti, recebe, Pai. Nós vamos fazer o melhor para Ti nessa noite, Deus. Todos nós, aonde estiver, Pai, recebe, Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é conosco a todo momento e a todo instante. Senão, nós seríamos consumidos. Eu te agradeço por tudo, Pai. Escuta agora as nossas vozes que vamos cantar para Ti, Pai. E eu te agradeço pela Tua misericórdia, Deus, porque é só a Tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Pai. Amém. Nós vamos cantar uma musiquinha que eu tô com saudade de Jomar cantar comigo. E eu tô sentindo falta e eu quero muito cantar com o Jomar. Jomar, se você estiver vendo, canta aí, tá? Tu me amas como eu sou. Tua alegria, Pai. É Tua alegria, Pai, que me ajuda a cada dia, Pai. Tu me amas como sou, mas não me deixa como estou. Traz paz e alegria.
alimenta a cada dia, mesmo vindo as tempestades, que te fortalece a cada manhã, que te dá força para você continuar caminhando. Recebe dela hoje, recebe, recebe, recebe dela hoje. Agora recebe dela hoje. Agora é muito bom sentir Deus pertinho. Muito bom. Nós vamos continuar cantando. É uma música que a gente vai fazer meio que um popurrí. E começa os instrumentos que eu vou só para te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o
nós aqui para te dar o devido louvor. Sabemos que é pouco, mas, Pai, é dado de todo o coração. Recebe, Deus. Tu sabes como eu sou grata a Ti pela vida. Tu sabes, Pai, como eu sou grata por tudo, Deus. Eu sei que dependo tanto de Ti todo dia, Deus. Eu sei que sou falho. Eu sei que nós somos falhos, Pai. Mas só Tua graça, só Tua misericórdia a cada manhã para nos ajudar. E eu te agradeço, Pai, para te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que você continue sentadinho aí, que nós vamos ouvir agora e ficar bem atento para a palavra do Senhor. Amém? Pastor. Oi, queridos, boa noite, meus irmãos. Muito prazer de nós estarmos juntos em culto ao nosso Deus, mesmo que eu daqui, você daí da sua casa, mas a gente se encontra com esse propósito tão especial, tão bendito, né? Que é louvar, bendizer ao Senhor. É uma forma da gente dizer, né, que nós temos um propósito em comum. Na verdade, é uma forma de dizer que nós nos pertencemos, porque somos filhos do mesmo Pai. E é uma forma de dizer que a igreja está aberta e continua, né? Pregando, ensinando, cumprindo o propósito, a missão, né? Qual é a missão da igreja, irmãos? A missão da igreja é a missão de Deus. Deus está em Jesus Cristo, reconciliando com Ele o mundo, e Ele nos deu a palavra e o ministério da reconciliação. E nesta noite, o nosso desejo é que, através dos louvores, da palavra que é pregada, da palavra de Deus, ministrada pelo próprio Espírito Santo ao seu coração, você tenha um encontro com Deus, um encontro de conversão, um encontro de renovação, um encontro de transformação, uma experiência realmente abençoadora, edificadora, né? Transformadora. E o desejo sincero do nosso coração e do meu coração é que a palavra de Deus ache encontro, guarida, ache lugar no seu coração. E que você seja profundamente abençoado, né, com aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós estamos cantando de alegria, vamos falar de alegria na palavra de Deus. Nos últimos 4 domingos nós falamos do desafio de nós praticarmos a palavra, vivermos a palavra, transformarmos aquilo que temos ouvido, aquilo que temos aprendido de Deus em ações concretas, em atitudes práticas do dia a dia. Então nós falamos aqui do desafio de praticar a palavra, amando o inimigo, tomando cuidado com a ira, tomando cuidado com a língua, praticando a misericórdia, a compaixão e o perdão, né? Na verdade foram 5 domingos. E hoje eu quero começar aqui uma série de reflexões na palavra de Deus com os irmãos, baseada na primeira carta, baseada no texto da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, usado por Deus para nos trazer essa palavra, para os irmãos daquele tempo e para nós hoje, ele no final da primeira carta, 5 pequenos capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, ele faz algumas recomendações, algumas orientações, algumas exortações para os cristãos daquele tempo. E, meus irmãos, como essas recomendações são necessárias para os nossos dias, para o nosso tempo, né? Para o nosso tempo
e para nossa edificação também. Então, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações à igreja. Por exemplo, ele recomenda à igreja assim: irmãos, vocês devem reconhecer o trabalho dos líderes de vocês e prestigiar, e vocês devem valorizar as pessoas que presidem, que admoestam, que pregam, que ensinam. Vocês devem ter essas pessoas em muita estima, em consideração. E vocês devem viver em paz entre vocês, né? E aí outra admoestação que ele faz, assim, versículo 14, ele diz assim: irmãos, rogamos também que vocês admoestem os desordeiros, que vocês consolem os de pouco ânimo, que vocês sustentem os fracos na fé e que vocês sejam pacientes para com todos. Outra exortação que ele diz, né? Tem que cuidado para ninguém pagar mal por mal a ninguém, né? Mas sempre seguir o bem, fazer o bem, né? Tanto uns para com os outros, como para com os de fora. E aí a gente chega no versículo 16, em que ele vai dizer assim, irmãos, olha, regozijai-vos sempre. Esse é o nosso tema de hoje, alegria, regozijo, alegria no Senhor. O versículo 17 ele vai dizer, orai sem cessar. O 18 ele vai dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No 19 ele vai dizer, não extingais o Espírito. O 20 ele vai dizer, não desprezeis as profecias. No 21 ele vai dizer, examinai tudo, retende o bem. No 22 ele vai dizer, abstende-vos de toda aparência do mal. E a carta termina no versículo 28. Eu li esses versículos para dizer que hoje a gente vai falar de alegria, na semana que vem a gente vai falar de oração, orar sem cessar, depois a gente vai falar de gratidão, em tudo dai graças, né? Depois a gente vai falar, meditar, estudar, aprender, né? Refletir sobre essa questão de não extinguir o Espírito, né? Depois, meditar nessa reflexão de não desprezar as profecias. E aí a gente vai falar, depois de examinar tudo e reter o bem. Muito bem, meus irmãos, nosso tema hoje é alegria, baseada nesse versículo 16, que eu quero ler mais um pouquinho para os irmãos. Um versículo enorme, para não dizer o contrário, né? Regozijai-vos sempre. Eu queria te convidar para você falar esse versículo aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho sido surpreendido com pessoas que às vezes me param nas ruas, aqui no Frade ou em Macaé, para dizer assim, Salvador ou pastor, eu tenho ouvido a sua palavra, eu tenho acompanhado as lives, eu estou assistindo, às vezes eu não assisto na mesma hora, mas assisto durante a semana, né? Eu paro para ouvir as palavras, a palavra de Deus, e isso é uma honra, é um prazer. E dou graças a Deus porque pessoas que não são membros da igreja estão acompanhando, né, as reflexões, os louvores. Eu estava vendo ali, né, com a Gisele, alguns amigos do Frade, né, e eu mando um abraço especial para essas pessoas que, não sendo da igreja, sendo de outras igrejas ou até de nenhuma igreja, né, estão acompanhando conosco os cultos, os louvores, que tanto abençoam, que renovam, né, irmãos? Que ministram também da parte de Deus aos nossos corações e também acompanhando a palavra. Nosso tema é alegria, e antes da gente fazer um pouquinho a explicação desse versículo, desse texto, pequenininho, mas que com uma mensagem extraordinária, regozijai-vos sempre, eu quero dizer uma coisa de todo o meu coração para os irmãos. Meus irmãos, todo cristão, sabendo ou não, consciente ou não,
ele vive uma batalha espiritual. A batalha espiritual não é de uma pessoa contra a outra. Nós não lutamos contra um inimigo visível. Nós lutamos contra um inimigo que é inimigo da fé, inimigo das nossas vidas, que é alguém que luta para nos fazer desistir da vida com Deus, da comunhão com Deus, dos valores de Deus, né? Dos princípios de Deus. É alguém que tenta roubar de nós, né, aquilo que temos ouvido de Deus, tenta nos tirar o prazer da comunhão com Deus através da oração e da palavra. Alguém que tenta substituir a nossa alegria em Deus por outras fontes enganosas, né? Cortinas de fumaça de alegria, né? De falsas alegrias. Então, todo cristão vive uma batalha espiritual contra o mal. Esse mal que opera, né, num sistema maligno, que a Bíblia chama de mundo, né? Não é o mundo criação, nem o mundo gente, mas é um sistema maligno que tem por trás o diabo, né, com seus valores, com suas mentiras. E uma das armas, irmãos, que esse inimigo usa é roubar de nós a nossa alegria. Porque quando nós perdemos a alegria, nós perdemos o foco, nós perdemos o vigor. A gente vai ver na palavra que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor e a alegria no Senhor é a nossa força. Então, roubar a nossa alegria é tirar a nossa força. Roubar a nossa alegria é nos deixar abertos para propostas de falsas alegrias. Roubar a alegria nos enfraquece, nos entristece, tira o foco de nós. Então, nesta noite, eu desejo que Deus fale profundamente aos nossos corações pela palavra. E para nós entendermos essa palavra aqui na carta aos Tessalonicenses, nós vamos a um texto específico no livro de Atos, no capítulo 17. E depois nós vamos ler outros textos da palavra de Deus que também falam de alegria. Por que Paulo recomenda aos cristãos tessalonicenses, meus amados, que eles mantenham o vigor, que eles renovem a alegria, mantenham-se alegres? Uma forma da gente memorizar e entender a Bíblia é a gente falar a mesma coisa com as nossas palavras. Traduz esse versículo da sua maneira, com as suas palavras. O texto que nós lemos, se você lembra, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, né? Está escrito lá, regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Regozijar é se alegrar, mas não é uma alegriazinha passageira, não é uma alegriazinha por conta de circunstâncias, né? Por alguma coisa boa que tenha acontecido. Mas, como cristãos, o regozijo é a própria presença de Deus em nós, que se transforma, que traduz, né, que dá sentido à vida, né, e transforma em oração, em alegria, melhor dizendo, desculpa, né? Então, a alegria, o regozijar-se sempre, é a celebração da presença de Deus em nós. É ter certeza da alegria da salvação e da alegria como fruto do Espírito, que a gente fala mais daqui a pouco sobre isso. Mas, meus irmãos, os crentes de Tessalônica precisavam ouvir esta palavra de Deus através de Paulo. Eles precisavam dessa recomendação, dessa exortação. Eles precisavam de ser lembrados de viverem alegres, porque eles estavam vivendo no meio de uma perseguição. Eles estavam vivendo um momento de perturbação da sua paz e da sua alegria. Eles estavam vivendo no meio de uma tribulação,
de uma provação. E por que não dizer de uma tentação? Então, eles sendo provados, testados, eles sendo provocados, o apóstolo Paulo recomenda o seguinte: não percam a alegria. Não percam o prazer de viver a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com seu irmão. Não perca o prazer que a salvação te traz. Não perca o prazer que Deus em você gera no seu coração. Não barateie isso. Não ignore isso. Não despreze isso. Não perca isso assim do seu foco. Vamos ver um pouquinho a realidade dos crentes de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses é chamada assim porque uma pessoa que é natural de Tessalônica era tessalonicense, o gentílico. Né? O gentílico é quem nasce, ou quem é de lá. Né? O gentílico de Brasil é brasileiro, de Macaé é macaense. O gentílico da cidade, da capital do Rio de Janeiro, é carioca. Né? O gentílico de Salvador, Bahia, é soteropolitano. Né? Então, assim, a pessoa que é de lá é chamada assim. Tessalonicense é como são chamadas as pessoas de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade importantíssima nesse tempo do Novo Testamento, em que Paulo escreve esta carta, por onde Paulo passou na sua segunda viagem missionária. Isso está registrado lá no capítulo 17 de Atos, que eu quero ler com os irmãos, os primeiros 10 versículos, e você já pode abrir a sua Bíblia. Cidade essa importante, que tinha ali uma comunidade grande de judeus. E Paulo, diz a Bíblia, que passando por ali, pregou aos judeus, primeiramente. Ele entendia que o evangelho é primeiramente do judeu, para o judeu, né? Mas depois também para o grego, e todos os gentios, né? Todos os estrangeiros. Então ele começou pregando para os judeus, e os judeus de Tessalônica, muitos se converteram. Diz a Bíblia, um bom número de homens e mulheres se converteram. Mas, por outro lado, um bom número também se levantou contra e começou a perseguir os cristãos. Então, no capítulo 17 de Atos, os primeiros versículos, está escrito assim, então, irmãos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Diz a Bíblia que Paulo conversou com os judeus que moravam ali, que estavam radicados ali, tinham fugidos para ali de alguma maneira, por perseguição inclusive, estavam estabelecidos ali. Paulo foi à sinagoga e conversando, né, sobre as Escrituras, diz a Bíblia, versículo 3, irmãos, de Atos 17, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas da sociedade. Irmãos, Tessalônica era uma cidade distinta. As mulheres estudavam, trabalhavam, tinham cidadania, exerciam direitos, inclusive votavam. Tessalônica tinha um sistema jurídico próprio, e a gente vai ver aqui, né, já já. O versículo 5 diz assim,
Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Jason foi a pessoa que hospedou Paulo e Silas, e eles tentaram agarrar Paulo e Silas ali à força, né? E muito provavelmente eles seriam torturados e até mortos, né? Porém, diz a Bíblia, versículo 6, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Estes que têm alvoroçado o mundo, irmãos, eram Paulo e Silas, porque eles já tinham feito a primeira viagem missionária e muita gente de muitas cidades, né, do mundo antigo se convertia a Cristo. E é incrível que a Bíblia conta nos capítulos anteriores, né, de 13 a 16 de Atos, né, a respeito, né, desde quando Deus separa Barnabé e Saulo, né, para essa obra de compartilhar o Evangelho ao redor do mundo, especialmente com os gentios. Muito bem, meus irmãos, aí a gente vê o contexto de perseguição dos cristãos de Tessalônica. Eu vou aproveitar o ensejo para dizer, né, Tessalônica é a primeira das cartas que Paulo escreve. É a primeira em ordem cronológica, né? Na Bíblia a gente vê lá, desde Romanos, né, até Filemão, 13 cartas, mas cronologicamente, essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Pelo texto que a gente leu de Atos, Paulo e Silas foram procurados ali e a vida deles estava em risco, e eles foram aconselhados, né, a deixar a cidade por conta da grande perseguição a eles, né, e ao Evangelho. Na verdade era o Evangelho, né? Eles só encarnavam, eles só representavam, né, essa perseguição ao Evangelho. Essa perseguição que continua nos bancos das universidades, né? Continua a perseguição ao Evangelho através aí da Rede Globo, dos outros canais de comunicação, né? A perseguição ao Evangelho, ela é clara como a luz do dia, né? Se você professa ser um cristão convicto, você é um extraterrestre, você é um monstro, você é um bicho, né? O demônio é você, né, nesse mundo tenebroso aí que nós estamos vivendo, né? E a gente precisa de muita sabedoria para compartilhar, ensinar nossos filhos, especialmente os mais novos, né, a amarem a Deus, viverem alegres e estarem preparados, né, para este mundo tenebroso. Pois esta também era a realidade daqueles irmãos. E agora Paulo e Silas estão escrevendo porque eles saíram. E aí Paulo manda Timóteo ir lá ver como é que eles estavam. Paulo tinha medo de saber que por causa de perseguição, de morte, de tortura, a igreja cristã que tinha começado ali tivesse sido fechada. Mas para cumprir o que a palavra de Deus diz, né, uma profecia sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, nunca prevaleceram, nunca hão de prevalecer. Timóteo volta trazendo para Paulo, irmãos, notícias maravilhosas, que aqueles irmãos estavam crescendo, Deus abençoando, a igreja se multiplicando, e na verdade eles precisavam de orientação, de exortação, de ensino, porque os judeus começaram a perseguir e começaram a dissimular doutrinas falsas, inclusive de que não há ressurreição, e enfim, né? E aí o apóstolo Paulo escreve essa cartinha de 5 capítulos, depois escreve mais uma de 3, para ensinar alguma coisa, mas principalmente para animar, para renovar, para fortalecer, né? Para ajudar aqueles irmãos
aquela igreja, né, que estava começando a continuar a sua missão, a missão que Deus deu a ela, né, e que Deus nos deu como igreja de Cristo no mundo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo então escreve essa carta para isso, e uma das últimas recomendações que ele faz é essa, né? Irmãos, não percam a alegria de vocês. Essa alegria que vocês receberam quando aceitaram a Cristo, essa alegria que o Espírito Santo gerou em vocês, vocês não podem perder. Eu quero chamar os irmãos para nós lermos, dar um passeio aí nos primeiros capítulos da carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, 1,6: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Paulo diz assim: irmãos, eu sei que vocês receberam a palavra, mas com muita tribulação. Porque, irmãos, o diabo faz tudo para que uma pessoa não se converta. Essa é a verdade. Mas ele diz assim: eu sei que vocês receberam a palavra com muita tribulação, mas também com gozo, com alegria no Espírito Santo. Mesmo com tribulação, mesmo com perseguição, mesmo correndo risco de vida, o apóstolo Paulo diz assim: vocês não podem deixar aquela alegria que vocês conheceram quando receberam a Cristo como Senhor de vocês, vocês não podem perder. Por isso ele diz: regozijem-se sempre. Capítulo 2, irmãos, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque qual é a nossa esperança ou gozo, né? Alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria, gozo. A Bíblia diz que há muita alegria no céu quando um pecador, né, se arrepende, mais do que por 99 justos, né, que não precisam de arrependimento. Então o apóstolo Paulo fala da alegria que os cristãos receberam a palavra lá em Tessalônica, e fala da alegria dele também em ver que, mesmo perseguidos, esses homens, esses cristãos valorosos, corajosos, expuseram suas vidas para receber a Cristo em seus corações. Agora, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia também diz assim: porque a ação de graças, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E ele continua, né? Orando abundantemente de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que faltava da vossa fé. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala da alegria tanto dos irmãos que se converteram, quanto dele e de Silas, né, por compartilhar o Evangelho com esses irmãos novos cristãos em Tessalônica. Meus irmãos, o apóstolo Paulo recomenda a esses cristãos a não perderem a alegria, porque Paulo sabia que a alegria é uma atitude libertadora do medo. O inimigo tenta colocar medo, porque o medo paralisa. Mas a alegria é libertadora. A Bíblia chega a dizer que o coração alegre aformoseia o rosto e que a alegria serve de bom remédio. Então, o apóstolo Paulo recomenda com uma atitude libertadora: não tenham medo.
Cada um de nós precisa passar a mão na sua armadura e lutar. Nós não lutamos contra a carne e sangue, não é contra a gente, é contra sistema, é contra valores, né? É contra uma ordem que atua no mundo espiritual, nos lugares invisíveis. Mas, como temos certeza, né? Nós somos mais do que vencedores. Por isso que a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem espada, nem coisa, nem bicho, nem ameaça alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo recomenda alegria aos irmãos, porque a alegria é uma atitude de resistência à tentação, à provação, à provocação e à própria reclamação. Nós cristãos não temos o direito de viver tristes por muito tempo e nem de perder a alegria e menos ainda de cair na tentação de vivermos reclamando da vida. E ainda, irmãos, é muito importante a recomendação de Paulo, né, aos cristãos manterem a alegria, porque a alegria é uma atitude renovadora e fortalecedora, como a palavra de Deus diz em Neemias 8:10, né? A alegria no Senhor é a nossa força. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz em outros textos sobre a importância de vivermos alegres. Se nós lermos o livro dos Salmos, os Salmos são textos maravilhosos, poesia, os Salmos trazem leveza, saúde, beleza, e ali os Salmos estão cheios de expressões de alegria. Quando o salmista comete um pecado terrível, a oração do Salmo 51 é essa: torna a dar-me alegria da tua salvação. Salmo 51:12 é isso. Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. Nós cremos que nós, quando pecamos, não perdemos a salvação, mas perdemos a alegria da salvação. Quando a gente está em pecado, a gente perde a alegria da salvação. E o salmista ora para que Deus restaure a alegria da salvação nele. O Salmo 100 é maravilhoso, que diz assim: celebrai com júbilo. Júbilo é festa, é prazer, é cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. A gente vê, irmãos, nós já falamos, né? O provérbio 15:13, que diz que o coração alegre é formoseia o rosto. Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Viver o reino de Deus é viver a justiça, é viver a paz, é viver a alegria no Espírito. A justiça é aquilo que é justo diante de Deus e dos homens. A paz é a nossa relação franca e aberta com Deus e com os homens. E a alegria no Espírito é a nossa relação com a gente mesmo, esse contentamento, essa interioridade, essa subjetividade, essa dimensão da vida que nós vivemos, né? Interiormente, e que não depende de circunstância, né? A alegria do Espírito não depende de circunstância. Uma pessoa pode ter tudo de bom, toda a saúde, todo o conforto, todo o bem-estar, e ainda assim sentir que está faltando alguma coisa na sua vida. E a Bíblia diz que não adianta nada a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A sua alma é esse sentido da vida, que nós cremos que a gente só encontra em Jesus. Meus irmãos, também na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria. Aliás, amor, alegria, paz, benignidade, bondade,
fidelidade, fé, mansidão, né, e equilíbrio, temperança, domínio próprio. E ainda, em Abacuque, no capítulo 3, o livro de Abacuque termina nesse capítulo, né, com a oração de Abacuque, quando ele expressa o contentamento dele, fruto da experiência dele com Deus, quando ele diz assim, né, mesmo que falta comida, carne, leite, na despensa, no açougue, no supermercado, na roça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, para a gente fechando, né? Você diria que você é uma pessoa alegre? Deus quer que você seja alegre. Deus quer que você viva a alegria dele. Deus quer que você renove a alegria dele em você, a presença dele em você, a ação dele em você. Você diria que você é uma pessoa alegre? Eu quero só lembrar que a alegria de um cristão não pode ser por conta de circunstâncias. É claro que tem coisas que trazem alegrias momentâneas, que trazem prazer. Tem situações que realmente são favoráveis, são abençoadoras, são gostosas. Nós temos muitas formas de alegria, né, aqui nesse mundo, né? Alegria de ter uma família, de ter uma esposa, um marido, um filho, uma filha, alegria de ter um trabalho, alegrias, alegria de assistir um jogo de futebol, alegria do seu time ganhar. Hoje nem o meu time, nem o time da Gisele ganhou, né? Mas a nossa alegria verdadeira não vem de Vasco, de Flamengo, né? Nem de PSG e Bayern, né? A alegria verdadeira vem do Senhor, né? É Ele em nós, é a nossa salvação, né? Por que, irmãos, que Deus quer que nós sejamos alegres? Porque Deus quer os seus filhos saudáveis. Deus quer cristãos fortes. Para quê? Para lutar, para combater, para resistir, para continuar a missão. Deus quer que sejamos alegres. Então, meu irmão, se é o seu caso, eu quero que você nesta noite faça um propósito com Deus e você peça a Deus que Deus te ajude, te ensine a viver alegre como cristão no mundo. Outra coisa que eu queria, assim, você consegue, você sabe, né? Você compreende como que você consegue, assim, manter a alegria? Essa era a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, eu sei que quando vocês se converteram, vocês ficaram muito alegres. A minha preocupação com vocês agora é essa: não percam a alegria. Irmãos, olha como essa palavra é atual. Eu, como pastor, tenho certeza que você sentiu a mesma coisa que eu senti, alegria, quando você se converteu, como diz o hino do cantor cristão, né? Que prazer eu senti no dia em que me converti, né? Mas sabe que por acaso essa alegria murchou, mingou, você deixou escapar por entre os dedos da sua mão, você perdeu a visão de Deus, você perdeu a sua força, né? Você está um cristão apagadinho, a sua luzinha está amarelinha, quase apagando. Essa noite a palavra de Deus vem te desafiar você a avivar, a você se fortalecer. Deus está te trazendo saúde. E assim, uma coisa que Deus quer ensinar é você manter a sua chama acesa, a sua luz acesa, a sua saúde espiritual e a sua saúde emocional em alta. Meus irmãos, sabe como que a gente mantém a nossa alegria em alta, irmãos? O que renova a nossa alegria é a nossa comunhão com Deus. Um cristão que tem comunhão com Deus, através de oração,
e alimento na palavra, um cristão que gosta de cantar, que gosta de orar, que gosta de ouvir uma pregação, uma palavra, né? Um cristão que gosta de pegar a palavra e ler. Esse cristão é alegre, esse cristão é saudável, tem vida nele, a luz dele está acesa. A alegria, uma das coisas que nós precisamos para manter a nossa alegria, e a alegria é saúde, né, espiritual, é manter a comunhão. Se você mantém a comunhão, você mantém a alegria. Se você perde a comunhão, você perde a alegria. É fácil perceber, como cristão e como pastor, o termômetro da comunhão com Deus dos crentes. Não julgando, mas fazendo uma leitura. Ora, irmãos, a gente não sabe ler, e a gente sabe ler não só as letras e as palavras, mas a gente sabe ler os sinais, os signos, né? As feições, as expressões corporais, faciais. Vou dar um exemplo. Quando a gente está dirigindo, e aí tem um cruzamento e tem um sinal de trânsito. Se tem uma luz vermelha, a gente não sabe que é para parar? Se tem uma luz verde, a gente não sabe que é para continuar, ou para andar, para avançar? Pois bem, um termômetro, né, da vida cristã é a gente olhar também os sinais dos cristãos. E a Bíblia diz, né, que a gente conhece uma árvore pelo fruto. A gente conhece a saúde espiritual de um cristão também por esse sinal. A gente vê um cristão reclamando, falando muito das coisas desse mundo, a sua conversa, a sua agenda é só o que passa na televisão, e a gente faz uma leitura, e aí não é julgar, né? Que essa pessoa não está tendo muita comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com os louvores. Ele não está se divertindo lá no chuveiro, todo ensaboado, cantando e dançando na sua presença, como diz o hino, né? Esses hinos gostosos, né? De dançar e de se alegrar na presença do nosso Deus. Que coisa gostosa é a gente cantar no chuveiro. E para cantar no chuveiro, não precisa ser cantor, né? Basta estar alegre, né? Irmãos, se eu vejo uma árvore pendurada de laranjas, eu sei que é uma laranjeira, eu não estou julgando. E quem sou eu para julgar o outro, né? Quem sou eu? Mas eu, como um médico, ou como um agente de saúde espiritual, eu preciso saber fazer a leitura dos sinais. E a gente deve fazer essa leitura na gente mesmo e na nossa família, na nossa casa, entre irmãos, né? E a gente deve, inclusive, perguntar assim, né? Você está bem? Você está feliz? Né? A gente tem um amigo que é Júnior Feliz, né? Júnior é uma pessoa muito interessante. Ele está sempre feliz. E ele cumprimenta a gente assim: oi, Salvador, tudo bem com você? Você está feliz? Está feliz? Né, Ruda? Júnior Feliz. Ele é conhecido por onde ele passa como Júnior Feliz. Mas a felicidade é realmente um termômetro assim, da nossa relação com Deus. Meus irmãos, para a gente manter a alegria, a gente precisa se manter em comunhão. Agora, por incrível que pareça, irmãos, para a gente manter a alegria, a gente precisa se manter lutando. Lutando. Se você para de lutar, você se distrai, você perde a alegria. Né? Tem um hino antigo que os crentes batistas antigos gostam, né? E eu sou um crente batista antigo. Esse hino é assim: vamos, crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco um general capaz. Quando a gente sai da luta, a gente perde o foco. Aí a gente se distrai. O inimigo faz alguma cortininha de fumaça, a gente olha para o lado e ele vai mudando de cor aquelas fumacinhas e a gente vai perdendo a alegria.
e a gente distraído naquela fumacinha, no final do dia, no final da semana, no final do mês, a gente está angustiado, a gente está cansado, nem sabe por quê. A gente está fraco, a gente perdeu a alegria, a gente tirou os olhos de Deus, a gente abandonou as armas. Por incrível que pareça, é na luta que a gente está alegre. E a nossa vitória, inclusive, é a nossa alegria, né? E aí, irmãos, outra coisa, né, que o apóstolo Paulo, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo fala e faz com os Tessalonicenses. A gente mantém a alegria mantendo o serviço. Deus nos chamou para servir. E os cristãos, servos, os que gostam de servir, são alegres. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você que é cristão, você já viu algum cristão dizer que ele é o cristão mais feliz do mundo porque ele é inútil? Porque ele não faz nada para Deus? Ele não serve para nada, ele não trabalha na igreja, ele não serve. Você nunca vai achar uma pessoa dizendo isso. Você vai achar um cristão cheio de alegria, ocupado, trabalhando, envolvido, comprometido, cheio de responsabilidade no reino de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. Os mais ocupados são os mais felizes. Os desocupados não são felizes. Não são felizes. Então, queridos, a palavra que o apóstolo Paulo traz aos Tessalonicenses é: irmãos, mantenham a alegria que vocês receberam em Deus e que vocês receberam de Deus. E sabe como que mantém essa alegria? Mantendo a comunhão, mantendo a luta, mantendo o serviço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus renove a sua alegria no Senhor. A alegria no Senhor é a tua força. A alegria no Senhor é a tua saúde. E eu te desejo saúde. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pela alegria. Obrigado até mesmo pelas lutas, nosso Deus, que nos fortalecem, Pai. Deus, eu te louvo, porque o Senhor continua a falar aos nossos corações pela tua palavra, Pai. Eu te louvo por mim mesmo, e por todos aqueles que têm encontrado no Senhor a alegria de viver. Eu oro, meu Deus, para que nada, nenhuma coisa ou pessoa se torne um dia a fonte maior e principal da minha alegria. Deus, não deixa que nem a minha esposa, nem o meu filho, nem o meu trabalho, nem a minha igreja, nem a minha saúde, nem o meu salário, nem a minha casa, nem os meus amigos, nem as comidas gostosas, nem os passeios prazerosos se tornem os maiores prazeres da minha vida. Eu quero ter o meu prazer na tua obra, na tua casa, na tua causa, no teu serviço, na luta. É por isso que eu oro em nome de Jesus, por mim mesmo e pelos meus irmãos, pelos que o Senhor me deu para guardar neste rebanho, e por todos aqueles que têm, através desse instrumento, desta live, dessa gravação, por todos aqueles que ouvirem a tua palavra. Eu oro por eles, eu oro por nós e por mim mesmo, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, mais alegria do Espírito, faça-nos mais alegres, Senhor, para o louvor, para a glória, para a honra do teu nome santo e doce, para o teu nome poderoso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós ainda vamos ouvir um louvor, irmãos, e vamos cantar com os irmãos que vão cantar. Meus irmãos, nós ainda estamos fazendo lives aqui da nossa casa por duas razões. Primeiro, porque nós estamos em obra e não terminamos. Obra de igreja, os irmãos sabem como é que é, né?
obra de igreja o tempo é curto, né? E a gente vai fazendo conforme o tempo. Mas Deus tem nos abençoado sobremaneira, nem de longe isso é uma reclamação, pelo contrário, nós temos motivo de dar glórias e honra e louvor e ações de graças a esse Deus maravilhoso que é o Deus da igreja, que é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa fé. E a nossa igreja, a Igreja Batista do Frade, tem se mostrado uma igreja muito unida e madura na sua liderança, né? Então, nós estamos em obra e nós conversamos também sobre esse processo de abertura aí, né? De volta ao templo, dos cultos, né? E nós entendemos, irmãos, que pelas condições atuais seria melhor nós não voltarmos agora. Por quê? Vou dizer para os irmãos, olha, pelo decreto que regula, né, as atividades de culto na nossa cidade, no município de Macaé, os cultos que são permitidos até 8 horas da noite e que não podem ter aglomeração nem na entrada, nem antes, nem durante, nem depois, precisam observar o seguinte critério: o pastor precisa ser assessorado por uma equipe de obreiros. Ele, o pastor e os obreiros precisam fazer teste de Covid-19 e todos darem negativo. Todos darem negativo. O pastor tem que usar máscara e protetor facial. A igreja precisa prover o tapetinho de cloro, né? Se fosse um tapetinho de fogo, né? Nós estávamos dentro, mas um tapetinho de cloro a gente está fora, né? Um tapetinho que não é de fogo, né? De cloro, né? Um tapetinho de cloro, aquela pistolinha de medir a temperatura. Todo mundo precisa estar de máscara, e eu vou explicar quem é todo mundo. Todo mundo é quem não tem doença respiratória. Aliás, todo mundo é quem não é do grupo de risco. O que é grupo de risco do Covid? Pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm doenças respiratórias, pessoas que têm algum contato, né, com um colega de trabalho, com um familiar que esteja, né, acometido do Covid. E aí precisa manter a distância, precisa lavar a mão, precisa usar álcool, precisa vir para a igreja de máscara. Não pode ter classinha para as crianças, culto infantil, não pode ter cozinha, não pode ter café, não pode ter almoço, não pode ter lanche, não pode compartilhar bebedouro, não pode abraçar, não pode cumprimentar, não pode apertar as mãos. E eu me conheço e conheço o meu eleitorado. O meu eleitorado gosta de comer junto, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de falar. Vou contar uma experiência rápida para os irmãos. Essa semana um irmão veio trazer o seu dízimo. E aí eu fui com ele lá para orar com ele e consagrar o seu dízimo. E aí ele veio com uma máscara, que ele estava usando, sabe Deus, desde quando, né? E me abraçou e me beijou, esfregou tanto aquela máscara no meu rosto, né? E ele falou assim: pastor, o senhor é a autoridade da igreja, o senhor tem que mandar abrir o templo, porque nós estamos querendo cultuar Deus, e eu sou o primeiro a estar aqui. Eu falei: não, irmão, o senhor é o que não pode, o senhor não pode vir, e eu venho em nome de Jesus, né? E aí como é que eu vou dizer para ele que ele não pode entrar se ele vier, né? Então, irmãos, é por essas e por outras razões que nós entendemos que a gente vai segurar mais um pouquinho. É o tempo da igreja, né? A casa de Deus está ficando linda, irmãos. Piso novo, pintura nova, ampliamos o templo e estamos melhorando assim com muito amor, com muita dedicação. Nós estamos esperando, irmãos, 2 retornos, um retorno menor e um retorno maior. O retorno menor é da volta às celebrações no templo. O retorno maior é o retorno definitivo do noivo. Amém. Né? Que vem buscar a sua noiva, a qual somos nós, a sua igreja, né? Eu sou parte da noiva, né? Nós somos uma célula dessa noiva, a noiva de Cristo, né? A sua igreja amada, né? Enquanto isso não acontece, irmãos, a gente vai se comunicando por aqui. Nos próximos domingos, muito provavelmente daqui a 2 domingos, a nossa live vai acontecer lá no templo. Semana que vem a nossa live ainda vai acontecer por aqui. Mas, meus irmãos, mantenha sua comunhão, mantenha sua luta, mantenha seu serviço, mantenha sua fé, mantenha sua alegria.
não tire os olhos de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos cantar de alegria? Vamos cantar mais de alegria, né? Eu também queria aproveitar para comunicar, irmãos. Nós tivemos esse ano muitas alegrias, né? Nós estamos acompanhando a luta, né, de um bebê aqui que parte, né? Um bebê que é netinho de uma irmã muito amada da nossa igreja. É João Vicente, que é netinho da nossa irmã Ivana, do nosso irmão Maurício. O João vai passar por uma cirurgia assim, bem delicada amanhã. E Ivana tem pedido orações para todo mundo. E Ivana pede para nós orarmos pelo João. Então eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, que os irmãos orem com carinho e orem com fervor, clame, né? Levanta um clamor, faça um propósito, coloca João aí na sua agenda. Vamos interceder por esta vidinha frágil, né? João é só um bebezinho. Vamos orar por ele, né? Vamos fortalecer, né? Vamos fazer uma corrente aí com a nossa irmã Ivana. Ivana, Deus é contigo, Deus é com você, Maurício. Nós estamos com vocês em oração. E Deus, se Deus quiser, Deus dará vitória ao João na sua cirurgia amanhã. Carol, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, tá, minha filha? Um beijo para vocês todos, meus irmãos, um grande abraço. A Isabel vai vir cantar conosco. Vamos cantar? Musiquinha para a gente encerrar? Todavia me alegrarei. Gisele, se você quiser botar o título aí para as pessoas cantarem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa
pandemia,